Surge a imagem de uma avenida desfocada e o texto Nova Lei Antidrogas em Debate. Ronaldo Laranjeira, coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Unifesp. Dartil Xavier, professor de Psiquiatria da Unifesp. 1. Qual é o papel das comunidades terapêuticas no tratamento de dependentes? Ronaldo Laranjeira. Eu acho que a gente tem que fazer rapidamente um histórico das comunidades terapêuticas. A ideia de comunidade terapêutica aconteceu no pós-guerra, quando as pessoas saíram da guerra, né? E o Maxwell Jones, que era um psiquiatra inglês, ele falou que o ambiente de uma comunidade poderia ser terapêutico. Essa é a essência do conceito de comunidade terapêutica. No Brasil, né, o sistema de comunidade terapêutica, apesar de manter algumas ideias originais, elas foram se adaptando. Então, hoje no Brasil, no meu julgamento, é difícil você ter um retrato único de todas as comunidades terapêuticas, né? Porque é muito heterogênea. Então, eu acho que como instrumento, no sentido de você ter um local protegido, voluntário, qualquer local que você vai ter um serviço pago pelo serviço público, você tem que ter indicadores de qualidade. Então, dentro desse contexto, eu acho que foi um avanço, né, um aperfeiçoamento da nova lei sobre drogas de incluir, né, essas comunidades que já existiam. Então, eu sou favorável desde que a gente tenha o controle de qualidade. Dartil O papel Xavier. das comunidades terapêuticas no tratamento de dependentes químicos, ele deve ser muito bem colocado. Existe o benefício através do trabalho dessas comunidades terapêuticas, sem dúvida. Existem comunidades que são muito bem estruturadas, muito bem intencionadas e que têm uma equipe multidisciplinar preparada para lidar com a questão da dependência química. Só que, infelizmente, é uma minoria das comunidades terapêuticas que tem essa capacitação e essa maneira de trabalhar que vai ajudar o dependente. A grande maioria ou simplesmente se baseia em princípios, em dogmas morais, sem essa capacitação técnica, ou até pior, são grupos que se reúnem e que impõem formas de tratamento aviltosas e que ferem os direitos humanos. Existem relatórios mostrando que muitas delas adotam medidas que são consideradas variáveis de tortura, né? Ou seja, se existe essa denúncia, a própria Organização das Nações Unidas, a ONU, mandou um perito para o Brasil que avaliou que é afrontoso aos direitos humanos a forma como as comunidades terapêuticas têm lidado com esses pacientes. Então, eu acho que é indecente do ponto de vista de política pública você privilegiar uma linha de financiamento exclusivo para uma modalidade de tratamento que, além de não ter essa eficácia comprovada, ela é considerada um aviltamento aos direitos humanos. 2. Qual é o impacto da nova lei na chamada política de guerras às drogas? A guerra às drogas nasce como uma grande farsa. A gente sabe que ela serviu como mote ou como justificativa para as pessoas fazerem uma guerra contra as pessoas. E quem são as pessoas que são vítimas da guerra às drogas? São, em grande maioria, os usuários das classes desfavorecidas. Existe uma progressão, um encarceramento progressivo dessas pessoas que têm alguma relação com drogas ilícitas. Você pode dizer, bom, mas então o Estado está sendo eficaz no combate ao tráfico. Seria se eles fossem traficantes, mas a grande maioria de quem é encarcerado não são traficantes, são usuários pobres, negros, das periferias das grandes cidades. Então, na verdade, parece muito mais uma medida higienista do que uma medida de aplicação de uma lei. Ou seja, se você quer trabalhar com combate ao tráfico, você tem que trabalhar com fronteiras, serviços de inteligência e não ir lá e culpabilizar e penalizar o pobre do usuário miserável que mora na periferia da cidade. A metáfora de guerra contra as drogas, eu acho que é uma metáfora que não se compatibiliza, no meu modo de ver, com a complexidade do jogo das drogas. Nos últimos 30 anos, quem desenvolveu estratégias no sistema de drogas foi o crime organizado. Então, a gente tem que incluir, e nisso a lei ela foi um aperfeiçoamento, mas é um aperfeiçoamento lento, do meu julgamento,
em relação à dinâmica do crime organizado. Falar de guerras, do meu modo de ver, não dá conta dessa complexidade. Se você deixar o mercado completamente desregulado, o crime organizado e as pessoas que querem vender produtos poderosos do ponto de vista, então, elas vão se desenvolver. Então, por isso que eu acho difícil você deixar o mercado se autorregular, o mercado em termos de substâncias psicoativas. 3. O endurecimento da legislação pode aumentar o número de prisões no país? Uma das coisas talvez mais difíceis das políticas sobre drogas é como, primeiro, identificar quem é o usuário e quem é o traficante. Então, você vê que mesmo os países desenvolvidos fazer essa distinção, entre traficante, usuário, as pessoas que persistem no uso e cronificam, saber que tipo de cuidado você precisa dar para essas pessoas, cada grupo, no meu modo de ver, tem que dar uma solução. Mas, obviamente, o usuário tem mais persistente, ele vai ter mais chance de entrar em alguma rede de pequeno tráfico. E no Brasil, não pode esquecer que, talvez, eu diria que 98% do tráfico é pequeno tráfico. Os traficantes, você pode levar 20 gramas de cocaína no bolso, ou 20 gramas de crack. Se você for na Cracolândia de São Paulo hoje, ninguém vai ter no bolso mais do que 10 gramas de crack. Então, você identificar o traficante só pela quantidade, você está sinalizando para o tráfico o que é seguro. O que a gente observa pela experiência internacional e pela experiência brasileira é que quando você utiliza formas mais coercitivas nas políticas de droga, você aumenta o número de pessoas presas. Esse encarceramento progressivo não é de traficantes, não é de pessoas ligadas ao tráfico, são de usuários. A gente sabe que para abordar o problema das drogas, a questão do proibicionismo deu errado. O proibicionismo falhou. E a partir daí, a partir da década de 90 do último século, é que se começaram outras medidas alternativas de redução de danos. Então, a gente sabe que o proibicionismo tem este efeito, vamos dizer assim, justificar e fomentar o crescimento desse mercado paralelo. As pessoas falam, mas você está propondo a regulação estatal das drogas, a regulação pelo Estado? Eu acho que sim. Por quê? Porque a gente diz, mas isso seria liberar geral? Não, liberar geral é o que acontece hoje. Hoje as drogas estão liberadas. Por quê? Quem controla esse mercado são os traficantes. Se o Estado quer ter controle sobre isso, ele precisa pegar esse controle desse mercado nas suas mãos. E é por isso que a maioria dos Estados americanos, o Canadá e outros países do mundo estão, por exemplo, legalizando a maconha. Ou seja, eles estão dizendo, não, a maconha pode ser perigosa, então eu não vou deixar na mão de um traficante o controle desse mercado. Eu vou tomar para mim. E daí você pode ter regras, pode ter normas, pode ter proibições, leis que vão proteger a população. Assista também à primeira parte do debate. Nela, os entrevistados falam sobre os principais pontos da nova lei, seus impactos na área da saúde e a eficácia na internação involuntária no tratamento de dependentes. Créditos finais. Logotipo do Instituto Claro.